Operar por fluxo de ordens é necessariamente operar girando, né? Para quem não sabe, girar tem um tempo de exposição muito curto, né? Ou o scalping, né? E muita gente acha que sim, que operar por fluxo de ordens é necessariamente um operacional curto, mas será? Será mesmo? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar um pouco da minha opinião, um pouco da história, da onde que vem, né? Da onde vem esse termo, por que as pessoas acham que tem a ver com girar bastante, falar também de operacional só de fluxo de ordens e quando você combina ele com outras coisas também, e quem sabe pode te dar, né, abrir um pouco o teu horizonte aí e teu leque de estratégias. Vamos embora! Vamos lá, primeiro de tudo eu sou o André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trading, falo de investimento também, mas quando eu falar de investimento vai estar marcado de outra forma, falo de macro às vezes, tá? Nesse vídeo aqui, puramente trading, baseado em fluxo de ordens. Vamos lá. Muita gente confunde, e com razão, né, achar que operar por fluxo de ordens é necessariamente operar girando, né, com tempo de exposição curto ou no scalping, né, e por aí vai. Vamos lá. Qual que é a origem disso, né? Na verdade vem muito antes do Brasil, né? Essa origem ela vem dos Estados Unidos, eu gosto de falar, porque assim, do histórico, apesar de não ser um efeito prático, mas você acaba entendendo um pouco de mercado, né? E acaba entendendo as mudanças estruturais do mercado também. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, tinha uma figura que acabou não existindo no Brasil, que chamava a figura do especialista. Esse cara era uma pessoa física, geralmente. Não sei se ele tinha um direito, assim como o scalper no Brasil pagava, né, para poder ficar no pregão, provavelmente sim. Né? Esse especialista ficava no pregão viva voz, né? E ele era o cara, ninguém acessava o mercado, pelo menos de pessoa física, né? Direto. Você não casava uma ordem direto com uma outra pessoa. Você comprava ou vendia para um especialista, ele que dava o spread. É como se fosse um doleiro, no caso de câmbio. Mas você compra ou vende de alguém, de uma mesma entidade, de uma mesma pessoa, por exemplo, no caso de um doleiro, né? E a figura do especialista nos Estados Unidos, né, foi o que deu nascimento para tudo isso, porque eram pessoas físicas que, né, começavam a ter que dar preço, para tal ação, eu compro tanto, vendo tanto, e ficava abrindo spread o tempo inteiro e casando ordens, né, na mão, isso lá atrás. Isso originou depois, né, a figura do market maker, que no Brasil hoje é o RLP, né, mas a origem veio do especialista. E esse cara, né, na verdade, que ficava ali dando preço, esse doleiro do mercado acionário americano, ele tinha que ganhar dinheiro. Ele ganhava dinheiro, né, obviamente devia ter uma estrutura de rebates, eu não sei dizer, não sei afirmar, uma estrutura de incentivo, né, de custos para esse cara, mas esse cara tinha que ganhar no spread. Ele comprava um, vendia dois, comprava um, vendia dois, comprava um, dava errado, vendia para baixo, por aí vai. Ele ia dando spread, né, sendo agredido pelo mercado. Ele punha ordens limitadas e ele ia sendo agredido pelo mercado, tentando manter um estoque mínimo, uma figura exatamente do que é o market maker, do que é o RLP hoje. Tá? E esses caras tinham, vamos dizer, um operacional muito curto. Né? E não tinha um operacional, a gente vai entrar nesse que é o segundo item que eu vou dizer aqui, né? Não tinha uma visão de mercado, o mercado vai subir, o mercado vai cair. Não, simplesmente ia casando ordens contra a demanda, ia recebendo agressões de cliente na ponta contrária, e ele só decidia, falava, não, agora eu aceito tudo, agora eu não aceito, agora não, eu não quero pagar um, agora eu pago bola e meio, pago 9, né? Ele ia estabelecendo preço e percentual de aceitação, tá? Assim como market maker, exatamente assim. Tá? E o operacional muito curto, né? Um turnover alto, um giro alto, e um operacional muito curto, ou seja, praticamente um giro. Né? E no Brasil você tem essa figura, né, de operar por fluxo de ordens, que é a figura do scalper, né? E todas as variações do scalper, do operador especial, que veio do pregão viva voz do Brasil, né? Que nasceu lá, né? Essa capacidade de você enxergar a oferta e demanda, saber quem está comprando, vendendo, qual o perfil, que grupo de participante, entender de posição técnica de mercado, né? O que eu empacoto e chamo de fluxo de ordens é tudo isso. Nasceu no pregão no Brasil. Um pouco diferente do que a figura do especialista, porque a microestrutura do mercado brasileiro não exigia que o mercado passasse na mão do scalper. O scalper era um player a mais, que tinha uma grande vantagem de estar lá dentro. Tinha uma estrutura de custos diferenciada e estava dentro do pregão. Ele visualizava tudo aquilo. Ele tinha uma agilidade operacional maior do que, por exemplo, eu, quando operei na mesa da corretora, eu tinha um degrau a mais, que era o operador de pregão, que era um funcionário da corretora que ficava na roda junto com o scalper também.
mas ele tinha, né, vamos dizer, uma simetria de informação e uma velocidade maior por estar na roda, né, por estar lá embaixo já, era mais rápido. Mas não necessariamente eu tinha que fechar com ele, que nem nos Estados Unidos teria que fechar com um especialista. Eu contei tudo isso. O scalper no Brasil, historicamente também, tinha um operacional curto. Claro, tinha alguns que tinham um operacional mais longo, faziam algumas posições, passavam até posicionado, mas era a minoria perto da quantidade de ordens que eram feitas por eles, né? E assim, saindo rápido, com saídas rápidas. Historicamente foi assim. E do scalper, que foi o que nasceu, né? Os caras que foram para as mesas, ou até nasceram nas mesas de operações, a Interfloat foi uma delas, tiveram outras, a TOV, Futura, diversas outras mesas, Gradual tinha, né? Concord depois, só corretora antiga, né? Falando nome, assim, a maioria não conhece os nomes das corretoras atuais, né? São corretoras diferentes, né? E, assim, esse modus operandi, na maior parte das vezes, a Interfloat foi a maior corretora que concentrou trader, vamos dizer, autônomo profissional de mercado. A maior parte desses caras tinha um operacional curto. Mais curto, giro, scalping, de alguma forma, alguma variação, independente do ativo que operasse. Tá? Mas não significa que, tá? Mesmo que historicamente nos Estados Unidos o berço do trading tenha nascido na figura do especialista, que depois foi, né, evoluindo para as empresas proprietárias dos Estados Unidos, e no Brasil nasce na figura do scalper e vai evoluindo na figura do trader autônomo que opera dentro da corretora, né, por mais que historicamente esse cara opere curto, não significa que todo operacional de fluxo de ordens seja necessariamente giro, tá? E duas coisas têm que ser levadas em conta. O ativo, tá? Tem ativos que são inerentemente, eles exigem um operacional na física, se você for operar por fluxo, mais curto. Então vamos lá. O ativo que você está operando é um fator contribuidor para ver o teu horizonte de quanto o fluxo consegue te sinalizar. E o segundo é se você está usando só fluxo de ordem, só ali está lendo o mercado, ou se você está usando ele como parte de um processo maior. Tá? Eu vou dar alguns exemplos do como é que você poderia, do que seria fluxo como parte de um processo maior. Tá? Mas você pega, por exemplo, no dólar, eu já citei isso diversas vezes aqui, o perfil de execução, o quanto cada ordem de cada cliente, estou falando de clientes grandes, institucionais, representa perto de quanto o mercado consegue absorver, é muito menor do que um cliente que tem uma ordem para executar numa ação, né, vis-à-vis o quanto o mercado consegue absorver. É desproporcional. Uma ordem média de um institucional relevante em ações, ela é gigantesca. Ela vai deslocar muito o preço do mercado acionário. Ela não cabe no mercado. Então o cara tem que trabalhar essa ordem. Ele pica essa ordem em várias ordens menores, geralmente através de algoritmo e por aí vai. Então, geralmente, mesmo se olhando só fluxo de ordens, você tem sinais mais longos em ações pela própria natureza do mercado, pela microestrutura do mercado que favorece isso. O tamanho médio de cada ordem, de cada cliente, vis-à-vis a quanto o mercado consegue absorver, é muito alto. Ele impacta o mercado muito mais do que o tamanho médio de uma ordem de um cliente institucional grande no mercado de câmbio. Esse cara é absorvido pelo mercado. Ele impacta pouco o mercado. Não significa que quando uma Petrobras vai fazer hedge, sei lá o que, impacta o mercado pra caramba. Mas na média, o institucional médio, uma tesouraria média, no câmbio, ele impacta menos o mercado do que um fundo médio no mercado de ações. Então, só aí, você tem, eu não consigo dar todos os exemplos possíveis no vídeo desse, mas só o ativo já diferencia muito o quanto o teu olho consegue enxergar com base no fluxo. Em ações você vai enxergar muito mais, num período muito maior dentro do intraday. Você consegue alongar as suas posições no intraday só olhando o fluxo. Para dólar, eu acho muito difícil. Historicamente, né, vejo que outras pessoas que tiveram sucesso também acham muito difícil, porque vão acontecendo coisas muito novas. Não é uma ordem, né, que ela está sendo picada, né, uma ordem gigante que está sendo picada, e você tem ali essa ordem, tipo a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, vinculada a uma outra. Né? Você tem execuções ali que o cara em 3, 4, 5 boletas, o cara ele completa a ordem dele. Depois o próximo movimento de mercado vai depender de um outro player, e depois de um outro, de um outro, de um outro. Né? São execuções mais pontuais. Então ela tende a ter um fluxo do câmbio, ele tende a ter um fluxo mais aleatório dentro do intraday se comparado às ações. E o índice é o meio do caminho, digamos assim. Isso impacta muito.
Tá? Muito, 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 muito. E outra coisa é essa questão do ativo, né? E a outra é se você está usando só fluxo ou se ele é parte de um contexto. Eu vou pegar exemplos bem assim extremos aqui. É aquele cara que gira opções, aquele operacional de fila em que ele põe ali aqueles 50 mil, 100 mil ali e ele está garantindo lote na fila, inclusive até para vencimentos futuros, para ações baratinhas. Ele está operando fila mesmo, aquele operacional bem antigão de dólar, de quem pegou ali com bastante lote em cada nível de preço e tal, que ainda funciona em opções. Putz, esse cara só tá olhando para aquilo. Provavelmente ele tá olhando talvez uma trava, a relação matemática de, olha, a série at the money menos sei lá, strike 20 menos o 22, tá custando 15 essa trava. Putz, historicamente ela tem que custar 13. Até pode estar combinando com um pouco de experiência estatística, que não tem nada a ver com o fluxo, o preço da trava, o cara conhecer isso. Mas assim, ele está basicamente ali olhando para a tela e tentando garantir lugar na fila, olhando se estão agredindo, sendo o último a agredir, ele quer ser primeiro a levar, quer ter escora por trás. Cara, isso não funciona no dólar mais, há muitos anos já não, mas nas opções funciona. É um operacional ali que, pô, vamos dizer, é o extremo praticamente de você só olhar fluxo. Um exemplo. Ou o scalping no dólar. É o extremo de você só olhar fluxo. O teu grau de visibilidade, né? O teu horizonte de investimento de que o fluxo te indica, ele é curto, não adianta, né? De alguns dias ele vai te indicar alguma coisa mais longa, se você só olhar fluxo. Agora pega um exemplo, o que eu faço hoje? Eu olho a distorção no câmbio. Eu não faço intraday, mas o que eu faço se aplica a intraday desde que com umas alterações de modelagem. Mas a modelagem que eu tenho de preço justo para swing trade no câmbio, pô, eu nem uso o fluxo, nem uso o fluxo intraday. Eu uso o compilado na agressão como variável explicativa para entrar na modelagem também, para dar o preço justo do câmbio. E um outro operacional aqui, para você ter uma ideia de extremo também do outro lado, swing trade que eu faço em ações, tá? Eu uso um processo, eu citei em alguns lugares no Instagram, acho que no YouTube aqui eu não fiz algum vídeo, depois eu faço explicando esse processo em 3 etapas. Que ele, basicamente, eu seleciono, eu enquadro o que a ação é, se ela é uma ação cíclica, se ela é uma ação de crescimento, se ela é uma ação em time turnaround. Por que eu seleciono ela? Porque os fundos também fazem isso, eles categorizam ela. E aí, depois eu seleciono, né, com base, né, no que ela é, né, no estilão dela, em filtros de barato e caro para estabelecer bandas de barato e caro. Geralmente histórico de múltiplo, algumas um pouco de estatística, outras uma conta um pouco mais complexa de prêmio de risco implícito, deixa isso para depois. E eu tenho uma watch list ali de barato e caro, né, de zonas de barato e caro. E eu espero, quando as ações entram nessas zonas de barato e caro, é uma zona ali que pode ficar dias, até semanas nessa zona. Eu espero, sei lá, pega uma ação que entra numa watchlist de barata, ela está numa zona de barata. Ela está na minha e na dos fundos também. Eu espero algum fundo ligar um algoritmo atípico de compra com uma participação relevante no mercado. Tá? Independente de qual seja um dos 5 tipos de algoritmos possíveis. Esse tipo de operação, para mim, ela tem gente que gosta de só surfar ali no intraday. Eu seguro isso, né? Assim, olha, tem vezes que meses. Uma operação que nasce, vamos dizer, ela é uma operação de fluxo? Não, ela tem todo um filtro antes de classificar as ações, filtrar barato e caro. O fluxo é um componente do processo, porque eu quero pegar, né, no momento em que o institucional também está ali, ele está enxergando que ela está barata também, eu estou enxergando a mesma coisa que ele, então eu estou olhando, eu estou dentro do processo dele, quando eu categorizo e filtro barato e caro, e o cara decidiu comprar. O cara vai comprar um caminhão. Quando eu percebo que ele está ligando um algoritmo atípico, o que é atípico? Um tamanho relevante. O intervalo entre as ordens é muito baixo, a taxa de participação do mercado é alta, ele está agredindo e não está levando o mercado de forma passiva, ele está piorando a oferta para levar, tem uma série de sinais. Quando você pega essa ligada do algoritmo no começo, numa zona de barato, é para segurar dias essa posição, né? Semanas até. Então, o fluxo faz parte, ele não é a única coisa que eu estou olhando, mas não é giro. Tá? Então, assim, depende, tá? É uma resposta, é uma pergunta que veio também do direct do Instagram, eu achei relevante, porque eu abordaria, né, outros temas também. E se você gostou, deixa o teu like aqui embaixo, é bem importante, né, o YouTube mostrar para outras pessoas. Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal, que aí você não perde nenhum conteúdo relevante quando ele for postado. E deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e também me dá a sugestão do que você queria, o que você queira ouvir, né, nos próximos conteúdos. Se isso repetir, for um tema relevante e achar que eu tenho capacidade de falar, ele entra aqui também
na fila de conteúdo. Beleza? Boa semana, abraço, até lá!